Boa noite, bem-vindos ao Fronteiras 21. Com a chegada da pandemia, tornámo-nos mais digitais do que nunca. Os especialistas calculam que foi um caminho que se acelerou e ganhámos provavelmente décadas naquilo que era a previsão possível sobre esta transição para uma vida mais digital. Nestes últimos meses fizemos compras, fizemos reuniões de família, trabalhámos, aprendemos e desenvolvemos novos projetos nas redes. O que deve então de tudo isto, destas experiências, o que é que deve ser tornado futuro e o que é que não correu bem, nos ameaça e deve ficar pelo caminho? São temas que vamos debater hoje no Fronteiras 21, que começa agora por rever o impacto nas nossas vidas destes últimos meses e de todas as experiências da nossa nova vida digital, na reportagem da Joana Machado. The moment you connect, you lose control. I can target anyone, anything, anywhere. No fingerprints, no trace. Onde é que o digital nos leva? Onde é que nós podemos levar o digital? Este não é um mundo novo, mas nos últimos meses os nossos passos tornaram-se mais largos, os nossos mergulhos mais profundos. Fechámo-nos em casa, fomos para a rua, derrubámos fronteiras. Eu sinto que é uma transição, ou uma passagem para um universo que é diferente, é completamente diferente. Tem regras diferentes, apesar de antes da pandemia já coexistirmos todos no mundo digital, não é? Já existia um Instagram, já desde o tempo do MySpace, desde o tempo quase em que começámos buracação de sistema, em que meter um vídeo no YouTube era quase um statement político. Durante a pandemia, sem a possibilidade de fazer concertos, Branco quis levar a música para diferentes alturas. E a minha vontade de andar por vários sítios do país sempre envolveu também que a música reflete isso mesmo. Passou a ser mais visual. Para mim não fazia sentido fazer um set num rooftop com a cidade de Lisboa toda de fundo e não tocar tudo aquilo que eu acho que a cidade de Lisboa tem para oferecer de mais interessante neste momento, e uma série de versões, músicas de português, crioulo, juntar no fundo todo esse melting pot que Lisboa tem, da mesma maneira que não fazia sentido ir para a Serra da Estrela. Que é um sítio tão típico, é impossível circulares 15 minutos na Serra da Estrela e não te cruzares com vacas, com todo o mundo rural, e não fazer um bocadinho também uma leitura dessa ideia de música tradicional portuguesa e como é que ela soa em 2021, ou como é que ela poderia soar, etc. Ligava um telefone e tinha tipo todo o material todo num formato portátil. Tem um controladorzinho pequenino, uns fones, um controlador, um telefone, e gravava um set e desligava. Muitas vezes começavam-se a aproximar pessoas e eu começava tipo ali a chegar, ok, tenho que desligar, já está tipo aqui muita gente. Desligava aquilo, metia tudo na mochila e ia-me embora, e depois fazia upload em casa e a coisa acontecia. Mas nem tudo foi música nesta aproximação ao digital provocada pela pandemia. É evidente que nós podemos adaptar tudo ao online, mas é para manter, porque aquela parte que é a partir do afeto, ensinar, porque é assim que a gente ensina, e por isso a Daniela estava a falar do partilhar os portfólios do trabalho, é assim, diz assim, e até mesmo os colegas, porque é que não fazes assim? Tudo isto é que é a escola. Eu, por acaso, sou um bocadinho mais positiva do que tu em relação a isso. Eu não acho que seja só manter. Eu reparei agora quando eles voltaram, sabes? Reparei que eles... Sim, isso é verdade. Em termos de interação social... deprimidos, qualquer brincadeira, choram. Sim, acho que em termos de interação social, eles ficam mesmo muito prejudicados. Mas em termos de aprendizagem, acho que houve algumas áreas, por exemplo... Na pesquisa toda a cor. Na pesquisa toda também. Saber aprender a pesquisar. Na escola António Arroio, em Lisboa, as artes ensinaram-se à distância. Este espaço escolar é um espaço em que eles também podem ser. Eles em casa podem ser, mas
é um ser sempre um bocadinho mais restrito, mais relacionado com a família, mais relacionado com aquilo que é a sua educação, e eles aqui têm um espaço de autonomia de se afirmarem. E, portanto, essa parte de crescimento no digital eu acho que não está a ser bem conseguida. Um desfazamento e uma desigualdade que o facto de estarem em casa cria, quer dizer que não é só do ensino artístico, neste caso, não é? É transversal. Causa muita ansiedade aos alunos quando não conseguem entrar numa chamada, não conseguem entregar um trabalho, causa muita ansiedade aos professores de sentirem que poderiam fazer um bocadinho mais e não estão a conseguir, porque há sempre um ponto de comparação com este registro presencial. Saímos da escola ao primeiro toque, a caminho de uma horta urbana que cresce também nas redes sociais. Olá, estamos aqui na nossa horta. Temos atrás de nós os nossos tomateiros, que estão viçosos. Rui e Maria, os Kitchen Dates, são pelo desperdício zero na alimentação e, a par dos workshops, agora todos digitais, cultivam uma horta na Quinta das Carmelitas, em Telheiras. Com a horta, obviamente que podemos mostrar o que está a acontecer aqui a qualquer pessoa que esteja em qualquer ponto do mundo, mas sentimos isso também, por exemplo, com os workshops, quando os fazíamos simplesmente no nosso espaço físico, estávamos sempre limitados às pessoas que estivessem mais perto. O digital permite-nos essa aproximação que nós acabamos por ficar muito gratos a que isso aconteça, porque de outra forma não haveria hipótese de criar essa ponte. Quem passou a usar o digital como ferramenta de trabalho fala em saturação de uma realidade paralela. E por mais que a sustentabilidade esteja em rede, há um preço a pagar. E no limite temos também de ter consciência do peso do digital no ambiente, porque consome muita energia e é invisível, é uma energia que é invisível para a maior parte de nós, e os recursos que são utilizados para termos a possibilidade de trabalhar e de conviver no digital, que para quem trabalha na área da sustentabilidade acaba por ser um contrassenso, não é? E é preciso ter consciência disso também. Sim, eu acho que é algo em que ninguém pensa. Sim, o peso da internet. Tu não pensas se o facto de estares a usar um smartphone ou um computador ou o que quer que seja, a pegada que isso traz associada. Ligados ou desligados, fora ou dentro da rede, há agora sempre uma parte de nós que é digital. Estes são alguns casos. Vamos ver, através de números, o que significou de facto esta aceleração digital em Portugal. Números que nos vão ser contados pelo Paulo Solipa. Mais de 8,5 milhões de portugueses usaram a internet em 2020. Em média, passaram quase 7 horas e meia por dia online e usaram sobretudo dispositivos móveis para atividades na internet. Nem todo este tempo foi de lazeres. Portugal chegou a ter 1 milhão de pessoas em regime de teletrabalho. Quase 4 milhões de aulas foram dadas nas plataformas digitais Colibri, Zoom. E mais de 5 milhões de portugueses fizeram pagamentos online em 2020, tendo gasto uma média de 1.000 euros por pessoa. Mais 5% do que em 2019. Para o debate, a RTP3 e a Fundação Francisco Manuel dos Santos convidaram para este Fronteiras 21 a Presidente do Conselho Diretivo do Domínio.pt, Luísa Ribeiro Lopes, o professor catedrático Luís Borges Gouveia, que é investigador no Grupo Cultura Digital do CITSEM da Universidade do Porto e também autor de várias obras nesta área da transição digital. Tiago Lapa é professor de Sociologia no ISCTE, mas é também um sociólogo perito em transição digital e
está connosco em direto a partir de Chicago o físico Luís Betancourt, que dirige nesta altura o Instituto Mansueto para a Inovação Urbana da Universidade de Chicago. Muito obrigada aos 4 por este desafio para tentarmos perceber que momento é este que estamos a viver, que futuro é este que já está a chegar. Luís, eu começo por si. Há pouco dizia-nos que isto não é bem uma revolução, não é? Nós aceleramos. Mas estamos a evoluir também ou não? Olá, boa noite. Primeiro, agradecer à RTP e à Fundação Francisco Manuel dos Santos pelo ótimo tema que traz aqui a debate. Agradecer também à Ana, respondendo à sua questão. E há pouco estávamos a falar, julgo que não é uma revolução, é uma evolução, mas foi uma evolução tão rápida que parece uma revolução. Mas nós já estávamos a fazer uma transição digital. O comboio estava em andamento, só que acelerou. É verdade que acelerou na parte mais positiva, mas também traz aqui problemas que certamente vamos discutir durante o programa. No que diz respeito àquilo que é mais positivo e que é bom começarmos pela parte positiva, acelerou, trouxe as empresas para o digital. Nós estávamos, em 2020 foi declarada a década do digital pela União Europeia. Nós tivemos o plano de transição digital aprovado uma semana antes de entrarmos no primeiro confinamento em Portugal. Portanto, sabíamos da necessidade de fazer esta transição digital e a pandemia veio acelerar. Veio trazer as empresas para o digital. Nós, no .pt, o domínio de topo de Portugal, registámos crescimentos que eram impensáveis se não tivesse sido a pandemia. Nós crescemos cerca de 23% relativamente ao ano 2019. Só em abril, que foi o primeiro ano completo em confinamento, nós tivemos um crescimento de 67%. Portanto, as empresas precisaram de se digitalizar para poder ter o único espaço que tinham, que era o espaço digital, para continuar a falar com os seus clientes e, eventualmente, até poder alargar o mercado que tinham. Portanto, nisso aí foi muito importante. Certamente que depois a pandemia expôs as fragilidades da nossa sociedade e as desigualdades da nossa sociedade no acesso ao digital. E isso aí é um tema que temos mesmo que nos preocupar. Vamos dedicar-nos com mais detalhe a ele, porque de facto o professor Luís Borges Gouveia, quando preparávamos esta conversa, dava a imagem de um raio-x que a pandemia permitiu fazer, onde se vê com muita crueza onde é que estão os problemas e onde é que estão as desigualdades, onde elas já existiam e aquelas que este processo de transição para o digital também agrava, porque ele próprio criaria sempre desigualdades, não é? Nem mais. Antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas e agradeço a oportunidade de estar aqui a discutir um tema que eu acho que é um tema de reflexão muito importante, não tanto no sentido de fazer um balanço do que somos, mas para onde vamos. Porque esse aí é, no fundo, acho eu, aquilo que é o cerne do digital. Não é? O cerne do digital é um mundo de possibilidades. Portanto, nós tínhamos os computadores tornaram aquilo que era analógico em digital, conseguimos fazer grandes maravilhas, grandes revoluções muito rápidas, portanto, com um grande potencial que depois temos até dificuldade em concretizar pela aceleração, não é? E é precisamente o raio-x que é uma imagem. A imagem da aceleração eu acho que é magnífica porque realmente face ao tempo e à necessidade de lidar com a intensidade que o digital nos proporciona, porque estamos mais focados, mais canalizados para, muitas vezes, um telemóvel, que ainda é uma coisa mais pequena, portanto, mais canalizados ficamos. Os nossos sentidos estão muito coesos numa parte da nossa própria dimensão analógica e aquilo que nós percebemos é que muito das nossas práticas, dos nossos sistemas de informação, da forma como nos divertimos, nos relacionamos, mas acima de tudo trabalhamos ou aprendemos, já não estava em sintonia, já não estava... Enfim, eu gosto muito da palavra embraiado, não é? Portanto, equilibrado, não é? Já não estava em balanço, que é uma boa palavra, com aquilo que é o mundo
real, não é? E isto tornou-nos conscientes disso. Portanto, acima mais até do que a aceleração, há uma consciência do que algo tem que ser feito, não é? Portanto, há a emergência de uma nova situação. Eu colocaria isso dessa forma. Dessa forma. O professor Luís Betancourt, que está connosco a partir de Chicago, estuda sobretudo as cidades e compara-as nas suas eficiências e nos seus problemas. Este ano de transição digital trouxe que melhorias para as nossas vidas? Claro, em geral trouxe muitos desafios do ponto de vista de como gerir a pandemia, não é? E esta aceleração, mas também um pouco esta expansão digamos, do mundo em que vivemos, por um lado uma contração física, por outro lado uma expansão, digamos, digital, de facto cria condições diferentes, tanto para as cidades funcionarem, como para as cidades grandes e as cidades mais pequenas e os meios rurais estarem mais ou menos integrados, não é? E, portanto, é esse, de facto, como foi dito já, esse balanço, mas também esta abertura e aceleração, que são tendências que temos tido em todas as sociedades através das mudanças tecnológicas, mas que agora são aceleradas. Do ponto de vista, como todos penso que vivemos por isto, do ponto de vista destas tecnologias, temos, de facto, algum acesso que teve que ser rapidamente improvisado do ponto de vista de ensino, de acesso à saúde, de acesso mesmo a serviços de governo e tudo isso, que são, de certa forma, positivos. Tivemos que, de facto, fazer melhoramentos e avanço em todos estes serviços. Por outro lado, como sabemos também, temos que percebemos melhor onde é que as tecnologias digitais podem substituir, digamos, formas de interação social próxima, não é? Presencial, e outros casos em que, de facto, essa substituição, por exemplo, nas escolas, é menos do que ideal, não é? Mas penso que o que estamos a experimentar é, de facto, ter um processo em que estamos a introduzir rapidamente todas estas tecnologias, estamos a abrir oportunidades e a fechar outras, e apesar de eu gostar, de certa forma, da metáfora do raio-x, também parte do que é importante é pensar aquilo que não é visível no raio-x, não é? Todas as partes das nossas sociedades, ou das pessoas, ou das populações, ou dos lugares, que não têm, de facto, presença porque estão ainda desligados ou pouco ligados, ou não têm, de facto, meios de serem mais criativos ou de terem poder ou participação económica através destas tecnologias. Portanto, tudo isso é um mundo em mudança mais rápida, é um mundo em expansão, onde aquilo que se faz em Portugal pode estar ligado ao mundo inteiro, mas também é um mundo cheio de possibilidades e que requer um entendimento, mas também uma participação do governo e de entidades cívicas mais rápidas. Nós vamos falar das questões de soberania e de como ficam os poderes públicos, tal como os conhecíamos, neste mundo que circula à margem dessas leis e dessa soberania. Professor Tiago Lapa, nós já aqui falámos sobre as questões da educação e se calhar quando olhamos para as várias iniciativas ou atividades humanas que passaram para o mundo digital no último ano, uma daquelas que nos faz refletir muito é seguramente o ensino à distância, e não é de nada líquido que de facto tenha sido só vantagens, pois não? Bom, em primeiro lugar também quero agradecer obviamente o convite e saudar a Ana e agradecer à RTP e à Fundação Francisco Manuel dos Santos. E sobre a questão que me coloca do ensino, de facto há aqui enormes desafios em relação àquilo que tem sido o impacto da pandemia, e tem a ver com a forma como o ensino à distância tem trazido um conjunto de problemas, em particular porque estamos a falar de uma mudança para a qual as instituições não estavam preparadas. Mas as questões relacionadas com o impacto da pandemia e o uso das tecnologias também se colocam em relação a outras instituições e não só em relação às instituições de ensino, também se coloca no contexto do trabalho e no contexto de uma organização das instituições que se tiveram que adaptar muito rapidamente, ou uma adaptação que foi basicamente à bruta, foi de um dia para o outro, e que isso trouxe um conjunto de problemas, muitos deles que ainda carecem de ser estudados e diagnosticados face ao seu impacto naquilo que tem sido depois os efeitos do trabalho à distância, ou neste caso do ensino à distância. Mas estamos a falar de
de muitas vezes de crianças, no contexto do ensino básico e obrigatório, do qual tiveram que ir para casa e do qual houve um conjunto de impactos para elas próprias, para as suas famílias, para os seus contextos, na relação entre elas, na relação com os professores. E, portanto, agora temos que ver e analisar e avaliar aquilo que foram os impactos deste ensino à distância, com tudo o que isso pode comportar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do desenvolvimento das crianças, do ponto de vista do seu impacto no desempenho escolar, do ponto de vista das sociabilidades, e em que a escola era um espaço de sociabilidades, de contacto com os pares, mas também muito formativo, não só do ponto de vista formal, mas muito formativo do ponto de vista pessoal, no contacto com os outros, num conjunto de desenvolvimento de competências comportamentais, sociais, e que as crianças foram, em larga medida, privadas disso através do ensino à distância. Portanto, as interações, e quando olhamos para o mundo digital, ele parece oferecer um mundo de mais oportunidades, parece ser muito mais fácil nós estarmos conectados com muito mais pessoas ao mesmo tempo, mas curiosamente isso não substitui as relações como as tínhamos antes, não é? Ou como as temos caracteristicamente como seres humanos. Elas não se substituem. Não há uma contradição entre a tecnologia e ser humano ou as sociabilidades. Aliás, há um sociólogo espanhol, que agora é ministro, Manuel Castells, que dizia que a tecnologia é uma tecnologia mais humana do que nunca. Ou seja, nunca houve uma tecnologia tão humana como a internet. E se pensarmos na internet ou no digital, as tecnologias digitais, como uma amplificação da nossa capacidade de conexão com os outros e com o mundo. E, nesse ponto de vista, também potenciou nossas possibilidades de sociabilidade com os outros. Mas é de uma determinada forma. A tecnologia não é boa nem má, mas não é neutra e, portanto, tem efeitos também a esse nível, da forma como nós nos relacionamos com os outros. E isso, obviamente, pode não ser um substituto para as sociabilidades face a face ou para outro tipo de contextos. A internet é um contexto próprio, que tem os seus efeitos e trouxe imenso contacto. Há um conjunto de atividades digitais, até mesmo jogos digitais, que hoje em dia têm uma componente social extremamente forte e são, de facto, meios de socialização dos mais novos e não só. Mas isso não substitui as instituições tradicionais e o contacto presencial e tudo o que pode trazer para o desenvolvimento de competências, e nomeadamente competências sociais, que acontecem em interação com os outros. E, portanto, nós, enquanto indivíduos, nós desenvolvemos em interação com os outros, não nos desenvolvemos sozinhos. E isso é extremamente importante, em particular para um conjunto de instituições que foram pensadas também para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos e não só como uma mera instituição, neste caso as instituições educativas, de transmissão de conhecimentos. E, portanto, veio trazer, de facto, impactos a esse nível. Alguns aspectos que nós podemos colocar do ponto de vista educativo também podemos colocar do ponto de vista laboral. Sobre o impacto do teletrabalho. Aliás, a questão do teletrabalho não é nova. Aqui foi muito bem dito que isto não é uma revolução, ela não está a acontecer agora, é uma coisa gradual, embora pode ter existido agora uma aceleração. O teletrabalho é algo que é estudado e é apontado como uma alternativa de organização do trabalho há muito tempo, desde o aparecimento e da proliferação das tecnologias da informação e da sua incorporação nas organizações e nas empresas, e houve experiências no passado em relação a isso, em termos de tentar implementar o teletrabalho nas empresas, e depois houve problemas em relação a isso. E houve um conjunto de efeitos, tal como pode estar a acontecer com as crianças, os alunos, mas que também podem ocorrer na força de trabalho, tendo em conta o isolamento em casa, a privação do contacto com os colegas. Nós vamos falar sobre isso mais à frente também, porque são os exageros, não é? Que de repente passámos a estar ligados de manhã à noite e provavelmente a depender disso, e não será necessariamente um aspecto totalmente positivo, embora convém talvez não generalizar, mas vamos olhar um bocadinho para as desigualdades. Já aqui falávamos sobre o ensino e entendemos bem como
as diferenças de acesso e de domínio das ferramentas digitais, como elas podem prejudicar o processo de aprendizagem, o ensino. Há também uma outra área onde pode acontecer um maior distanciamento ou um cavar desse fosso. Luís Bettencourt, e tenho para si uma pergunta de um espectador deste Fronteiras 21, o Rui Lopes, que lhe pergunta: de que forma é que nós podemos aproveitar este momento de grande conectividade e de evolução para reduzir aquilo que é a diferença de desenvolvimento entre os meios rurais e as cidades? É um momento em que é possível fazer isso ou vamos ver cavar o fosso ainda mais? Sim, claro, é uma grande oportunidade para fazer isso e a maior parte de facto, como sabe, é uma excelente pergunta, das políticas e dos programas europeus de coesão, mas também a política nacional, é precisamente no sentido de agarrar as oportunidades destas tecnologias, de facto, como tecnologias de ligação, não é, de informação, de conexão, para criar algumas das condições em meios mais rurais que não têm existido e que, de facto, têm levado a uma certa contração demográfica em favor das cidades maiores, ou pelo menos das zonas urbanas e suburbanas e periurbanas. Portanto, quando pensamos em viver num meio mais rural em Portugal, temos que perguntar se as pessoas têm acesso, digamos, a várias coisas fundamentais, como estávamos a falar de educação, mas devemos continuar, por exemplo, uma educação semelhante àquela que podem ter em Lisboa, no Porto, ou acesso à saúde, pelo menos do ponto de vista mais de rotina, mas também de questões de emergência, por exemplo, quando há uma população mais velha e que tem que chegar a um hospital mais rapidamente, mas tenha um acompanhamento, de facto, com melhor qualidade e não seja, de facto, fora do sistema. Ou do ponto de vista também de acesso ao conhecimento e até de investigação e da criação de empresas, de que a Luísa estava a falar. Portanto, temos que pensar um bocadinho como é que estas tecnologias podem, de facto, permitir, e em geral podem, que meios rurais, desde que estejam ligados do ponto de vista de infraestrutura, também permitem o desenvolvimento de todas estas atividades de forma em que sejam pelo menos tão boas ou até talvez tenham algumas vantagens em relação aos meios urbanos, que têm também algumas desvantagens. Portanto, tudo isso é possível e, de facto, é um foco, digamos, de certa forma, um bocadinho otimista, de que esse reequilíbrio entre meios rurais e meios urbanos é possível. Por outro lado, o que acontece também com estas tecnologias de que ainda não falamos é que estas tecnologias têm efeitos de rede, network effects em inglês, que são imensos. E isso significa que quando se tem uma rede maior, que inclui agora mais meios rurais, mais pessoas, mais setores da população, também as partes dessa rede que de facto criam conteúdo, seja económico, seja cultural, têm de facto mais poder e mais alcance, não é? Do ponto de vista de ditarem um bocadinho aquilo que se faz, do ponto de vista de estar ligado em conjunto. E é por isso, de certa forma, que nós vemos, por um lado, que as companhias grandes, como a Google, a Facebook, têm imenso poder sobre aquilo que acontece na internet, mas também isso é uma vantagem das maiores cidades, onde a maior parte do conteúdo económico, o desenvolvimento económico, do conteúdo cultural, muitas vezes é criado. E vemos um bocadinho até nos exemplos que vocês nos mostraram na reportagem inicial, que isso está a acontecer. Portanto, há de certa forma uma maior conexão com meios rurais, que permite desenvolvimento. Por outro lado, há uma tendência em que haja uma transferência das cidades para os meios rurais de conhecimento, de serviços, e há uma questão de tentarmos perceber o que é que os meios rurais podem desenvolver que lhes dá vantagem em relação às maiores cidades. E isso não é uma questão óbvia, é uma questão de, para além do acesso, tem que ser desenvolvida e requer alguma intencionalidade. Temos o caso, por exemplo, dos nómadas digitais a que temos assistido, e essa provavelmente pode ser uma das ofertas do mundo rural, porque nós estamos a ver em Portugal, por exemplo, na Madeira, uma quantidade de jovens europeus, jovens e não só, trabalhadores, que estão a fazê-lo online na Madeira, mas a trabalhar para empresas em qualquer parte do mundo. Esta é uma curiosidade, é um desaparecer de fronteiras que o mundo digital permite, professor. Sim, porque o que está é muitas vezes Exatamente. em causa... Portanto, nesse sentido, isso é possível e foi observado... Perdão. Diga, professor, a desvantagem de... Temos esta tremenda vantagem que é poder tê-lo em direto de Chicago connosco, mas a desvantagem de não estando presencialmente... Sim, o prazer é meu. Mas diga, por favor.
Claro, estamos a tentar, de certa forma, termos um bocadinho mais desta, apesar do meio digital, termos um bocadinho mais desta paixão e um bocadinho de conversa, não é? O que estava a dizer, a questão que se fala, penso que foi o Tiago que estava a falar mais também de teletrabalho, e temos de voltar a isso. A questão, de certa forma, é quais são os setores económicos, quais são os serviços, mas também se este êxodo urbano que foi observado durante a pandemia é estável, ou quando pensamos no desenvolvimento das empresas e dos setores, digamos, económicos, especialmente no sentido de inovação, se estes efeitos de redes nos lugares das maiores cidades, de facto, que têm sido tradicionalmente as fontes maiores dos centros de inovação, acabam por, de facto, voltar a ser os lugares com mais influência no mundo digital, ou se, de facto, se podem começar a criar núcleos também em regiões urbanas, em regiões menos urbanas, mais rurais, que têm, de facto, novos modelos económicos ou culturais ou turísticos a oferecer que, de facto, permitem uma certa complementaridade das coisas que são criadas em diversos lugares e que permitem também uma certa convergência do ponto de vista da qualidade de vida e do ponto de vista, digamos, económico. Isso não é óbvio. Em geral, é mais difícil criar inovação e criar desenvolvimento económico em lugares onde há menos gente, apesar da existência cada vez mais destas tecnologias. Portanto, isso é uma questão importante que tem que ser pensada e que vai requerer, de facto, alguma intencionalidade do ponto de vista digamos, do governo e das entidades públicas e cívicas em Portugal. Professor, como nos dizia, o mundo digital vem responder sempre que o tempo e o espaço não coincidem, o mundo digital ou a opção digital resolve. Mas isto é uma desregulação tremenda das formas de vida e de organização como as entendíamos até agora, não é? Muito provavelmente começa por muito daquilo que o comando e o controle de algo centralizado, e como foi posto e muito bem, que hoje em dia estamos numa rede, e numa rede os relacionamentos são muito mais temporais, isto é, são muito mais resultado de uma negociação, não é? A tal governança que obriga a que de alguma forma nós tenhamos aquilo que uma pessoa imaginar quando tem um alguidar cheio de água e movimenta o alguidar com essa dinâmica, a água destabiliza-se, não é? E muitos dos movimentos que nós vamos assistir não são regulados por quem governa, por quem comanda e controla, mas sim por novos eventos que ocorrem. Isso acontece muito em algumas das cidades criativas, como o Richard Florida colocou, e acontecem com grupos que, do ponto de vista, fazem a movida cultural, fazem as transformações, e os nómadas digitais podem ser, através das suas competências, alguns desses. Portanto, muito daquilo que hoje em dia se coloca para o governo, não é? Portanto, para o comando de controle, para ter alguma ação, de uma medida indireta, com medidas públicas e com a criação de um ambiente, com a esperança que seja um espaço apetecível, não é? De alguma forma, há quem goste de um espaço ZEM, se existir o 5G que permite a conectividade total ou próxima. Hoje em dia até temos com Elon Musk, passando a publicidade, as novas propostas por satélite que permitem algures a situar, ou então situações onde o sol ou os dinheiros menores de quem tem maior poder de compra e, portanto, nós temos um menor custo de vida, pode atrair, não é? Ou então algumas condições como as do turismo. O que é certo é que muito daquilo que penso vai acontecer, aquilo que é o fulcro da transformação digital, não é tanto as medidas públicas ou a ação intencional, não é? Portanto, a renovação faz-se por emergência, porque é um conceito muito típico das redes, não é? Que, ora, todos nós temos pensamento, ora, todos nós temos ação, e o resultado final vai ser, provavelmente, uma parcela daquilo que é a nossa vontade e daquilo que nos é imposto pela equação geral. Então, dessa forma e nessa emergência, há locais que eventualmente emergem
vencedores. Portanto, a nossa capacidade de atrair e ter esse caldo de competências com a disponibilidade adequada será o grande busilis da questão. Não é? Vamos olhar para o impacto social que isto pode ter na forma como nós nos organizamos como pessoas, como Estados. Vamos acrescentar dificuldade a esta conversa com a opinião de Don Tapscott. Ele é um especialista em estratégia, conversou com a Joana Machado para o Fronteiras 21, perdão, e ele diz que acredita que o atual regime digital, que ele descreve como quase feudal, porque ele está entregue a poucas empresas que dominam todo esse espaço e que lucram com os dados dos utilizadores da internet. Ele acha que esta situação, tal como está a existir hoje, vai acabar por fazer desaparecer a classe média como ela existe hoje. Dan Tapscott defende que é, por isso, fundamental criar rapidamente um novo código social que passa a reger o mundo digital. Vamos ouvir essa entrevista. Boa noite. Don Tapscott é especialista em estratégia, autor de livros como Grown Up Digital e The Blockchain Revolution. É CEO do grupo Tapscott e fundador da Blockchain Research Institute. Hello, Don. A digital interview about our digital world. Thank you for joining us. Bom dia. Estou feliz por estar aqui hoje. Obrigada. Don, the train to a place where everything is online seems unstoppable. Is it possible to save our privacy in the future? As we increasingly spend time in the digital world, we're leaving a trail of data crumbs behind us. And this is a big problem because we create the data, but it gets captured by large companies, like we call them digital conglomerates, like Google and Amazon and Facebook and so on. And it means that privacy is being undermined, and privacy is the foundation of freedom. And we need to get our identities, our digital identities back. So we need to move towards what's called a self-sovereign identity, where all this digital data is owned by us and managed responsibly by us. Don, what is the blockchain revolution? Well, for 40 years, we've had an internet of information. But when I send you some information, a PDF, an email, a picture, I'm actually sending you a copy. I keep the original. That works great for information, but it doesn't work for assets, things of value that belong to somebody like money. If I send you $1,000, it's really important that I don't still have money. So the way that we manage this problem in our society is through intermediaries, banks, governments, big technology companies, stock exchanges. But there are growing problems. And what blockchain represents is an internet of value, or anything of value like money or stocks or art and music can be managed and stored and transacted directly without an intermediary. And trust between you and me is not achieved by a middleman, it's achieved by cryptography. Talking about the dematerialization of society and privacy, can you explain us what is a non-fungible token and why suddenly they seem to have taken the world? Well, all digital assets, or all assets that are not hard assets, like a cup or something, are being digitized. And the way they're being digitized is they're represented by something on a blockchain called a token. And a token is just a little piece of software that represents that asset. Now, some of these tokens, like a Bitcoin, are fungible. One Bitcoin is the very same as another Bitcoin, and you can exchange them. They're the same thing. But in Blockchain Revolution, our book from 5 years ago, we explained that some of these tokens will be what's called non-fungible, meaning that they are unique. Like art? So, yes, it could be like a piece of art is a great example. You have an original piece of art and it's unique. And that piece of art is not interchangeable. It's not the same as another piece of art.
There's this story about the very well-known disaster girl that we can see now, where a picture of a kid was used since 2005 as a meme for thousands of different things. Now, this young woman, she has now 21 years old, took control of her image and sold herself as a non-fungible token. Is this taking back privacy? Well, there are privacy implications of this, but basically, to me, this is somebody who's taking control of the data that represents herself and finding a way to make money off it. Now, would everyone want to do this? I don't know. People have different preferences, but to me, that particular case is progress. When you say we need a new social contract, what do you mean? We figured out that people will live in the city. We need a social safety net. We figured out that you can't have one company owning all the oil. So we created anti-monopoly legislation. We've done none of that for the digital age. So when I meet with government leaders, I've met with the Prime Minister, President of Portugal over the years, leaders of the EU, I try and explain to them that we're going to need a whole new social contract in society because the digital age has broken all of the agreements that we have about how you achieve prosperity, about rights of individuals like privacy and autonomy, about the right to have a job, about how we inform ourselves as a society. All of these are being destroyed. So we need some big thinking and we need some leadership. You said that this is an age of vast promise and compare humanity or what humanity could be with the starling bird's murmuration that we are seeing now. How can we do this? In some of these videos, you can see a hawk, a fierce predator, 25 times the size of a starling, chased away by the collective power of the little birds. And scientists who study this say they've never seen an accident. And there's leadership, but there's no one leader. And the murmuration functions according to the principles that we describe in blockchain revolution. It's a collaboration. It's about interdependence. They function as if the interests of an individual bird are connected to the others. And the murmuration has a great integrity, meaning that the birds do the right thing, that a single bird will chase a killer 25 times its size because it knows that the other birds will have its back and will follow. So I get a lot of hope when I see this, that if we can connect ourselves on this planet with new networks of glass and air and cryptography and software and new devices, and that what kinds of problems could we solve? To me, anything is achievable if we can find the human will to exploit this technology to achieve a human murmuration, where we work together and we understand that a business can't succeed in a world that's failing, and where our interests are inextricably tied to the interests of everyone else. With this beautiful image, we say goodbye. Thank you so much, Don. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. Professor Tiago Lapa, Don Tapscott levanta-nos aqui alguns problemas deste processo coletivo em que todos entramos no mundo digital, onde muitos de nós sentem uma absoluta liberdade e democracia, porque se sentem donos do espaço que ocupam, onde se afirmam individualmente, mas onde, na verdade, são levados numa corrente que é provocada por algoritmos que interferem em tudo e que, de facto, determinam muito daquilo que somos no mundo digital. Isto socialmente leva-nos onde? Não é? Isto está cheio de perigos. Bom, a internet, ou esta rede das redes, mudou muito enquanto tecnologia. E, de facto, há
ou havia um conceito para caracterizar a sociedade em que vivemos, profundamente marcada pelas tecnologias digitais, que era a sociedade em rede, esta ideia da rede, mas este conceito, até dentro dos cientistas sociais, que estudam estas questões, tem evoluído para uma ideia da descrição da sociedade contemporânea como uma sociedade de plataformas. Porque aquela internet que nós conhecíamos, quando começámos a utilizar a internet, quando eu comecei a utilizar a internet, que era vista como um espaço de liberdade, como um espaço de estabelecimento de redes entre os indivíduos, com as suas próprias vontades e que, através de uma lógica conectiva, exerciam a sua liberdade através das redes digitais, esta realidade mudou. Aliás, havia grandes esperanças, não é? Que a internet viesse trazer grandes transformações do ponto de vista da educação, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista também, obviamente, das lógicas de consumo, até do ponto de vista político. Mas dentro desta sociedade das plataformas, nós podemos identificar 3 processos. Um processo de datificação, ou seja, através das empresas houve uma organização, uma reorganização do espaço digital muito marcada pelas gigantes digitais, e que são poucas. Estamos a falar de empresas como a Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, que de facto são os grandes gigantes e que são os grandes nós desta rede que é a internet. E que têm um peso de facto desmesurado sobre as atividades, as nossas atividades e na coordenação das atividades digitais através da internet. E fazem através de 3 processos. A datificação, que significa a quantificação de coisas que antes não eram quantificadas e através de tecnologias desenvolvidas nos últimos anos, como o tratamento de grande volume de dados, mas não é só isso, mas que dá o nome de Big Data, a questão da também emergente internet das coisas, os sensores, todas as novas modalidades de captação de dados e que muitos aspectos das nossas vidas que antes não eram quantificados estão a ser quantificados agora. Temos também um processo de seleção. Essa seleção da nossa experiência, da nossa vida digital é feita através de algoritmos e, portanto, os algoritmos têm ou podem ter um enorme impacto na forma como consumimos, naquilo que vemos, no tipo de informação que nos chega através das plataformas digitais e, por outro lado, também há aspectos das nossas vidas que têm passado por um processo de mercantilização, ou seja, uma mercantilização, mais uma vez, de coisas que antes não eram mercantilizáveis, mas as nossas emoções, as nossas ações online e toda a nossa atividade online tem sido transformada em mercadoria que basicamente circula no mercado mundial. E todos nós contribuímos para isso, não é? Nós somos trabalhadores para essas empresas, apesar das nossas atividades parecerem recriação, mas nós criamos valor para essas empresas, Google, Facebook, etc. Mas, em particular, essas duas têm um enorme poder. E a maior parte de nós tem a mínima consciência de que o está a fazer dessa forma. E muitas vezes podemos não ter a consciência que nós estamos a fazer isso e que as nossas atividades digitais depois revertem para a valorização económica e para a produção de riqueza para essas empresas. E, por outro lado, podem estar interligadas com questões precisamente de privacidade, com questões de direitos, direitos à privacidade, direitos em termos de sabermos e de haver um consentimento informado. Direito à identidade, quase como nos dizia o Dan. O Sérgio Nunes, que é espectador do Fronteiras 21, tem uma pergunta que eu vou dirigir à Luísa e diz ele que considera que este mundo digital é sobretudo um mundo, é um espaço de serviços privados, é um lugar gerido por privados. E tendo em conta a questão das desigualdades e da exclusão, que eu sei que é uma grande preocupação do trabalho diário da Luísa, a pergunta equaciona se era importante haver uma contrapartida pública, ou seja, redes sociais públicas, plataformas públicas que permitissem lutar contra a exclusão de pessoas, por exemplo, das mulheres, não é? Que são uma das partes mais frágeis deste processo.
Relativamente à questão que coloca, só voltar um bocadinho atrás, a internet, como dizia o Tiago, de hoje não é a internet que nós conhecemos quando começámos a trabalhar nela. E há um fenómeno, eu achei muito interessante a reportagem e a entrevista que foi feita. Há um fenómeno interessante que é um dos criadores da internet, o Windsurf, é neste momento um dos principais defensores de um contrato social para a web. E isto demonstra o quê? Demonstra que quem pensou a rede inicialmente não previu aquilo que nós hoje estamos a passar e estas preocupações que temos e as desigualdades que se aprofundaram com a utilização da rede. Há uns anos atrás não conseguíamos imaginar que as principais empresas do mundo fossem todas elas tecnológicas, todas elas tivessem acesso aos nossos dados que nós damos e que nós próprios não tivéssemos a consciência da perda da nossa identidade digital quando estamos a passar a informação. E a Ana referiu, e é verdade, tudo o que temos estado a falar até agora serve uma grande maioria da população, mas deixa de parte ou deixa de fora ainda todos aqueles que são excluídos do digital. Nós estamos num programa a falar do digital, mas nós temos uma percentagem da população mundial, e se quisermos olhar para Portugal, eu vou trazer um número que se calhar não têm consciência, 18% da população portuguesa nunca utilizou a internet. Isto significa quase 2 milhões de cidadãs e cidadãos nunca utilizaram a internet, estão excluídos do digital. E esta exclusão digital mapeia com a exclusão social. Quem está excluído do digital são os mais pobres, os menos letrados, os que estão fora das grandes cidades, para falarmos um bocadinho da coesão territorial, os que estão fora das grandes cidades, as mulheres. Porquê? Porque as desigualdades sociais são aprofundadas pelo digital. E quando a Ana me pergunta, deveriam haver redes públicas? Não sei se devemos pensar em redes públicas que substituam as privadas. Acho que a internet é um espaço de liberdade em que todos devemos aceder ao que existe na rede. Agora, que é urgente existirem políticas públicas que não deixem ficar ninguém para trás nesta revolução do digital. Nós temos este número de excluídos digitais, mas depois dos 82% que estão no digital, só 52% têm competências digitais básicas. Ou seja, nós estamos aqui a falar de blockchain, não chega à maior parte das pessoas que acedem à internet, porque acedem à internet para utilizar o seu smartphone, para fazer uma pesquisa, para enviar um e-mail, mas não têm acesso à panóplia de serviços que hoje nós temos. A pandemia veio expor um bocadinho esta desigualdade entre aqueles que têm acesso seguro, acesso com boa rede, acesso a uma panóplia de serviços, quer da internet, quer os streamings, quer o acesso digital na televisão lá de casa. A maior parte das pessoas, espero que estejam muitas a ver-nos hoje aqui, mas optam por ver o programa que queriam ver a determinada hora. Existem essas pessoas, mas depois existem aquelas que não conseguem aceder a isso por várias razões e principalmente, e isso sim deve ser uma preocupação das políticas públicas, porque não têm as competências digitais. E as competências digitais são competências de cidadania. Nós precisamos, enquanto cidadãs e cidadãos, de ter competências digitais para poder exercer a cidadania. E nós vimos, quando a pandemia apareceu, que quem tinha pôde exercer o trabalho em casa, pôde estudar, pôde aceder à cultura, pôde continuar a falar com os seus amigos e com os seus familiares, e aqueles que estavam excluídos não tiveram acesso a isso, ou seja, não puderam exercer a cidadania, que é algo básico das democracias em que nós vivemos. Portanto, não será tanto uma internet pública, mas políticas públicas para recuperar essas pessoas, para as trazer mais depressa. Sem dúvida. Já agora interligado,
com isto, com esta questão, precisamente, é porque tem-se discutido num conjunto de instituições internacionais e em parlamentos locais, instituições políticas locais, se a internet não deve ser considerada um direito humano. Exatamente. Sim, sim. Aliás, tendo em conta que hoje em dia é um meio para exercer outros direitos. É possível pensar, nós podemos dizer, então, mas se calhar o acesso à saúde, à educação é mais importante. Mas é de facto possível ter um acesso pleno à saúde, ou um direito, exercer um direito pleno à educação sem internet hoje em dia? Sim, eu diria até que o acesso à internet, aliás, agora com esta questão da tarifa social da internet, vem demonstrar isso. O acesso à internet deve ser visto como um direito fundamental de qualquer cidadão. Se todos temos acesso, ou potencialmente devíamos ter acesso às outras utilities, como a eletricidade ou a água, porque não ter acesso a algo que se percebeu neste último ano, que é uma forma de nós exercermos a nossa cidadania plena. Deixa-me ir buscar alguns dados que permitem comparar Portugal dentro da Europa, com a média europeia e com alguns países, e continuaremos a falar sobre esta questão. A Finlândia lidera na Europa os processos de digitabilidade da economia e da sociedade. Está muito acima da média europeia, como estamos a ver neste quadro. É uma comparação onde se percebe o atraso do nosso país, que está no fundo da lista, perto da Bulgária, que é o país que tem mais dificuldades. Quando olhamos para o nível de competências digitais, a Finlândia revela uma população adaptada aos serviços que tem disponíveis e continua muito acima da média europeia, onde menos de metade da população está capacitada para explorar os meios digitais. A Espanha aqui continua à frente de Portugal e a Itália tem um caminho mais demorado do que o nosso. Temos de falar também de inclusão. As mulheres estão prejudicadas neste processo, como estávamos aqui a ouvir. Menos preocupante na Finlândia, apesar de tudo, onde quase 75% das mulheres equiparam com os homens. Em Espanha, 57,6% das mulheres acompanham a transição digital. Portugal está abaixo do nosso país vizinho e também da média europeia. A Bulgária está no fim desta linha, com pouco mais de cerca de um terço da população feminina com competências digitais. Quando olhamos para a utilização da internet, vemos que os portugueses usam menos do que a média dos europeus. Vamos ver agora este quadro, que é liderado pela Grécia, com 97% da população a utilizar a internet. Mas, apesar disto, somos dos países que mais serviços públicos têm a funcionar online. 93% da população da Estónia relaciona-se com as entidades públicas de forma digital. É o mesmo que fazem 70% dos portugueses. A média europeia é de 67%, no indicador em que os gregos, que são os grandes utilizadores de internet, acabam por surgir no fim desta linha. Professor Borges Gouveia, estávamos aqui a falar sobre o acesso, sobre as diferenças de acesso. Já foram referidos os idosos, foram referidas as mulheres e das classes mais desfavorecidas, mas e os nativos digitais? Eles estão todos bem equipados para utilizar este instrumento, ou alguns que são capazes de explorar e de viver ali, e outros só de jogar e pouco provavelmente mais? Não é? O usar muito algo ou de forma muito intensa e repetitiva não é aí que está o fogo. Aliás, eu queria pegar em duas coisas que a mim me parecem muito importantes, porque provavelmente as políticas públicas, por mais corretas que sejam, se não existir um passado, não é? Por exemplo, nós falamos ali na Estónia, todo este passado da Estónia foi porque a determinada altura foi confrontada com um colapso cibernético por parte de um ataque russo e tiveram que se reinventar. Os finlandeses, todo o passado deles de educação e de investimento, não é? É toda uma vida, todo um conjunto de gerações que lhes permite ser o que são. Eventualmente eu gostava de falar do fogo. Do fogo. Do fogo. Quando nós estaríamos há muitos anos perante o fogo, a descoberta do fogo foi uma revolução. Qual é o fogo dos dias de hoje? Onde é que está a nossa capacidade de fazer a diferença? Chama-se inovação.
E, de alguma forma, esse é o fogo que nós temos que alimentar. Portanto, a mim parece-me que se nós tivermos o cuidado de proporcionar os ambientes e a diversidade onde haja a existência e a experimentação com esse fogo, podemos ter aceleradores que são bons para as universidades, são bons para as empresas, naturalmente, são bons para as políticas públicas. Isto é para quem nos governa, porque acaba por criar alguma coisa que, até do ponto de vista, aproveita melhor aquilo que nós próprios somos, que é o nosso capital humano, porque nós temos muita história para trás e isso é interessante, não é? Aliás, o exemplo disto é o seguinte, por exemplo, uma política pública e uma abordagem inovadora ou criativa perante certo tipo de problemas, nomeadamente hoje em dia nós temos, como se falou, da privacidade. E a privacidade é um problema, porque nós vendemos muito barato a nossa privacidade ao usar aplicações free, não é? Portanto, sem custos. Isso nós pagamos e pagamos caro essa dependência, não é? De maneira até bem mais indireta, eu acho que bem mais, menos sabedora, mesmo por aqueles que mais experiência têm, que é daquilo que o Harari nos diz que somos ácabo, ou seja, que conseguem manipular-nos e conseguem perceber até antes de nós, préver, portanto, ver muito antes de nós próprios aquilo que vão ser as nossas necessidades, as nossas decisões, as nossas formas de agir, o que é terrível, não é? Porque isso retira-nos o livre-arbítrio, que é quase uma coisa religiosa. Não é? Mas eu iria... Como dizia o criador do Facebook, ao fim de 10 likes, nós já vos conhecemos. Eu só gostava de dizer mais uma coisa que eu penso que é interessante, recuperando uma parte e que tem a ver com... Aqui falou-se da pegada digital. Eventualmente, há uma parte dessa pegada digital que, pelo Regulamento de Proteção de Dados, pelas novas leis dos impostos, pelo acesso à internet, portanto, ao fazer isso, eventualmente nós podemos estar a deitar água nesse fogo que é a inovação. E isso pode ser letal não só necessariamente para as empresas, como até para as próprias comunidades, etc. E como é que uma pessoa pode eventualmente fazer a regulamentação não favorece a inovação? Temos que dissociar, por exemplo, entre o que é a pegada digital, onde existe o nosso percurso de interação e capturam, e o rastro digital, isto é, que é intencional. Eventualmente há coisas que poderão ser permitidas de um lado que não são do outro. E a mim parece-me que é nesse espaço duplo que a nova confiança terá que se colocar, não é? Mas sempre não apagando o fogo, que é a inovação, porque se o fizermos, também não temos nada para distribuir. Muito bem. Deixa-me ir agora a Chicago perguntar ao professor Luís Betancourt, em termos sociais, quais são os impactos que estão a ser sentidos nas cidades e no governo das cidades. Portanto, antes da pandemia, parte daquilo que se tinha esperança são assuntos que já discutimos um pouco, que seria aqui a relação, de facto, entre os governos e os cidadãos, em termos de serviços municipais, de cultura e de muitas outras das funções de vários níveis de governos, podiam ser mais eficientes, podiam ser mais fáceis de aceder, podiam também ser mais participativas do ponto de vista de haver mais uma colaboração do entendimento dos problemas que, de facto, várias comunidades urbanas, em vários bairros, com várias situações socioeconómicas, etc., podem experimentar e que podem, de facto, tentar com que estas plataformas, de facto, digitais, sejam também plataformas de colaboração e de inclusão. E eu penso que tem havido bastante progresso. A Finlândia, de facto, é um país que tem sido pioneiro nesse sentido, especialmente nestes usos públicos e cívicos da internet, mas, de facto, como foi dito, penso pelo Luís, a questão é criar-se, de facto, um sistema, um ecossistema, digamos, em que a experiência digital não é só através das companhias privadas para, de facto,
transações comerciais, mas também é parte, digamos, da vida cívica e é um mecanismo de inclusão e de criar um certo poder participativo dos cidadãos ou das empresas no ponto de vista de como as nossas sociedades funcionam. Nesse sentido, eu penso que este é o grande desafio, tomando a metáfora do fogo, não é? A questão não é só do fogo, não é? É que se tem que construir esse sistema tem que ser aberto, não pode ser dominado por algumas companhias ou entidades, tanto estatais como privadas, que criem monopólios, mas, por outro lado, tem que ser um espaço criativo em que a atividade em Portugal, mesmo em centros menos urbanos, mas também em centros urbanos, tem agora acesso a uma audiência e a um mercado maior do que Portugal. E esse salto quantitativo, digamos, de tentar criar modelos de inovação que funcionam do ponto de vista do nosso equilíbrio social e cívico, mas que também criam novos modelos de crescimento económico, é difícil de fazer, requer de facto um ecossistema público e privado, mas que é aquilo que falta um pouco quando se olha pelo menos para a Europa e para Portugal dos Estados Unidos, é que estes sistemas de inovação aqui são muito rápidos, muito dinâmicos, e nós acabamos sempre por consumi-los na Europa. Por outro lado, temos muitos exemplos discretos, digamos, de que há inovação na Europa e em Portugal, mas ainda há um pouco essa questão, se vamos ser consumidores ou se vamos ser criadores de um mundo digital. Estes sistemas de inovação, ou os processos de inovação que estão a acontecer no mundo digital, precisam de facto dessa regulação pública ou da colaboração entre políticas públicas e iniciativas privadas para que se garanta a inclusão daqueles que estão excluídos à partida do processo? Professor Luís. Exatamente. Agora, a questão é como é que isso se faz, não é? Não temos modelos muito bons do ponto de vista destas tecnologias e daquilo que elas fazem para, de facto, temos modelos, por exemplo, antimonopólio, que foram referidos, ou temos, enfim, tem alguma função neste sentido. Mas não temos tanto, e do ponto de vista das nossas burocracias, os sistemas de governo, das pessoas no sistema político, não sei se há um entendimento suficientemente profundo e criativo daquilo que é possível. E em vários países, incluindo aqui, em Chicago e nos Estados Unidos, muitas dessas pontes são feitas através das universidades e institutos de investigação, que cada vez mais também querem ter o seu papel cívico, e muitas outras também organizações cívicas que começam a desenvolver também um conhecimento nesse campo, de como utilizar estas tecnologias digitais para exercerem as suas funções, mais uma vez, de inclusão, de complementarem serviços sociais, etc., em colaboração com governos e outros stakeholders do sistema de inovação. Portanto, isso tem que ser construído em Portugal. Portanto, como foi dito também, quando temos uma mudança tecnológica com esta magnitude, criam-se imensas oportunidades novas, mas que requerem, de facto, a construção destas ecologias com novos balanços, novas oportunidades. E é isso, de facto, que é a grande questão para Portugal e também penso para o sistema de inovação europeu. A questão é quando, dentro do mundo digital, se passam situações e se criam competências e poderes que competem e lutam contra aquilo que é a definição de um Estado, como, por exemplo, a criptomoeda. Nós estamos a entrar numa situação em que é possível fazer toda a nossa vida à margem daquilo que são as regras de um Estado. Eu não seria tão fatalista. À semelhança de tudo o resto que estamos aqui a falar do digital, a criptomoeda também não é algo que todos nós facilmente possamos aceder, porque é preciso ter algumas competências também para o fazer. Mas ainda assim, o cerne da questão está precisamente em sabermos onde o poder económico a sobrepor-se ao poder político e a sobrepor-se à ideia de Estado e à ideia de regulação que normalmente os Estados também trazem consigo. Por um lado, e por outro lado, saber em que ponto é que o próprio Estado, sem destruir aquilo que há de bom em todas estas inovações, nomeadamente o blockchain, nomeadamente criptomoeda e todas as outras áreas de inovação, o que é que o Estado
deve aproveitar para poder beneficiar o cidadão. Porque, vamos lá ver, o Estado deve existir para servir o cidadão e o bem-estar do cidadão. Qual é o papel do Estado aqui? Submeter-se ao poder económico? Penso que não. Ter políticas públicas de dinamização, no caso da inovação, que eu achei que é muito importante, inovação, a cocriação entre empresas, universidades, apoiadas pelo Estado. Nós temos muitos projetos de inovação nesta área, que são apoiados pelo Estado e que estão a ser feitos, no caso português, estão a ser feitos entre empresas privadas e a academia ou centros de investigação, e que são muito importantes na área da inteligência artificial, na área dos dados, na área da computação avançada, na área do blockchain. Há muita coisa a ser feita em Portugal, há muita coisa a ser feita na Europa. Eu diria que a Europa tem que tomar a dianteira nesta área, assim como fez na regulação da privacidade e da proteção de dados, que aí eu pessoalmente acho que a Europa esteve muito bem e conseguiu colocar-se à frente relativamente a todas as outras potências em termos do digital, no que diz respeito à proteção dos dados pessoais. Também a Europa podia aqui ter um papel de maior proximidade com a inovação e em que a Europa em si e os Estados que a compõem possam sair mais vencedores relativamente a este poder económico que nós tendemos a vê-lo a deslizar e a contribuir sem sabermos para ele. A questão é que este processo está a provocar grandes desigualdades entre os países, eles próprios, não é? Há países que estão efetivamente a ficar para trás. Sim, sem dúvida. E, aliás, há um estudo, foi feito um estudo pelas Nações Unidas no final do ano de 2020, em que a Finlândia, a Noruega e os Estados Unidos, enquanto as sociedades mais digitalizadas, foram aquelas que melhor resiliência tiveram à crise pandémica. Existem Estados que estão preparados para e existem aqueles que não estão. Nós vimos os números do DESI, do Índice Composto para a Sociedade e a Economia em termos digitais europeus, que existem disparidades enormes nestas 5 dimensões que vimos. Professor, na sua previsão de que o próximo conflito de ordem mundial vai ser digital, isto é uma urgência para que... Sim. Eu antes gostaria de dizer o seguinte, que eu penso que é uma figura interessante. Qual é que é o tapete mágico onde levantam voo muitos destas respostas que são eficazes, mas também com eficiência, não é? Já que sabemos que nada é perfeito, ao menos que sejam minimamente eficientes, mas que sejam eficazes, não é? Que rematem à baliza, que ganhem os jogos. E o tapete mágico se chama sistemas de informação. O que é que são os sistemas de informação? É a capacidade de juntar o que a tecnologia proporciona com as competências existentes das pessoas, com uma forma de operação, isto é, os processos que permitam viabilizar esses sistemas de informação. E essa é, penso a mim, um tapete mágico, a palavra mágica para eventualmente viabilizar soluções, não é, de engenharia reais. Ora, o tapete mágico daquilo que tem sido muito das formas de poder oferecidas por algumas empresas, como seja o Facebook e outras do género, né? Google, mas também a Tencent, porque os chineses são até maiores, 50 vezes maiores, têm sido as plataformas digitais e a capacidade de reter, capturar, agregar neles os dados. Não é? Portanto, esse tem sido o jogo que, obviamente, os países, não é, têm que reganhar, e daí os alemães, inicialmente os alemães com a Lei de Proteção de Dados, conseguiram fazer algo de muito importante, não é? Portanto, essa é a parte. Ora, isto significa que os dados, que é o tal petróleo do século XXI, vão ser um ativo muito, muito pretendido. E a capacidade de confronto, quer não só das empresas, quer também
dos Estados-nação, não é? Ou dos blocos, sim, vamos dizer assim, passa também muito pela capacidade ofensiva junto do ciber, não é? A questão da cibersegurança. Eu quase que me atrevo a dizer, não é? Nas nossas conversas eu disse isso, que o próximo cisne negro que ocorreu agora com a pandemia, não é? Será uma grande crise cibernética. Aliás, curiosamente, já nos Estados Unidos está a ocorrer, de alguma forma, na área da energia, um fenómeno que ainda não é o fenómeno que será pandémico, isto é, que será global, que tem a ver com as cadeias de valor por um lado e com as cadeias de suprimento por outro, não é? E que causam disrupções, que causam desequilíbrios e tornam mais fracos blocos como nós já vemos no contexto atual. Portanto, eu arrisco dizer que em 2, 3 anos vamos ter uma grande crise à escala global do ponto de vista cibernético. Bom, nós temos visto, aliás, nos últimos anos, desde a interferência russa nas eleições norte-americanas, qual é o perfil dos conflitos a que provavelmente temos. E é interessante também, porque aí, do ponto de vista das eleições, já o Harari, isto é uma ideia dele muito interessante, dizer que as eleições funcionam porque o voto de quem tem mais competências vale o mesmo que os restantes. E, portanto, é mais uma questão de emoção, que é aquilo que nos une, portanto, os valores partilhados. Ora, se nós somos capazes de manipular a emoção, manipulamos a própria base do sistema democrático, não é? E, portanto, aqui... Eu de seguida, neste Fronteiras, gostava de vos pedir para olharmos agora micro, para cada um de nós, para nós como ser humano e para as nossas emoções e para a forma como isto tem tido impacto nessa área. Vamos aproveitar este momento para ouvir a opinião de um sociólogo norte-americano, Nicholas Christakis, com quem a Joana Machado conversou, e ele diz que acredita que é possível fazer um uso racional deste mundo, desde que continuemos a manter as interações reais. Nicholas Christakis é professor de Ciências Sociais e Naturais na Universidade de Yale, onde também é diretor do Human Nature Lab. É sociólogo, médico e autor de vários livros que abordam a sociologia, a medicina e as redes que ligam a humanidade. Hello, Nicholas. Glad you could join us. Thank you so much for having me. Nicholas, they connect us and they depress us. How should we deal with digital social media and keep our mental well-being? Well, I think it's very important to understand that we humans evolved to have friendships and social interactions. This is actually very unusual as a species. Other animals mate with each other, but very few other animals befriend each other. And we do it, and we've been doing it for tens of thousands of years. Over the last few thousand years, we've also invented new technologies to stay connected. And the question is, does this make us different? And I would argue that it only changes certain parts of human social interaction, but the deeper, most fundamental parts aren't changed by the internet. We can keep our mental health and still use social media? On social media, everyone typically puts the most exciting part of their life online every day. So if you're monitoring 100 or 500 other people, on any given day, one of your friends is having the best day of their life. So your day always feels bad, right? Every single day, there's at least one person who's having a terrific day. And that can lead people to be depressed, which of course is not good. However, while I'm suggesting some important cautions to social media, I also don't want to suggest that it's useless. For example, the fact that we can use this technology during the time of this pandemic is unbelievable. Nicholas, you are a sociologist and a doctor. How does medicine interact with the use of digital social networks? For example, in China, when the COVID-19 pandemic first started, they moved over half of their medical care online. And similar things happened in the United States. For example, at Yale University, again, about half of routine medical interactions were moved online. Routine prenatal visits, psychology and psychiatric visits, visits for prescriptions, dermatology visits. You know, people could hold up their hand and point to the problem. And so this is great that we can use these tools to simplify the provision of modern medicine.
but they can also exclude many people who don't have money or knowledge or access, and who are in many cases the ones who need this the most because they are in remote places, for instance. Yes, that's an important concern. Most European countries have national health insurance, so in principle, everyone has access to the healthcare system, at least with respect to insurance. Of course, there are other barriers to using care. It's not just about whether you have insurance or not. Yes. So we have to be sensitive that the technology we use doesn't exclude people from the system. You have a new book that focused on COVID-19. I think is well known the contribution of the digital world to solving this problem with vaccines and scientists working together from different points of the world. What is the contribution of the digital world to the next phase? Well, you're right to emphasize the digital world in some sense. As you probably know, a Chinese scientist posted the sequence, the RNA sequence of the virus online in January, sharing it with other scientists around the world. I think that for the next few years, we are going to continue to see the rise in a whole host of technologies. So, of course, mRNA vaccine technologies, drone delivery technologies, digital technologies that help us work from home, and that modify travel, for example. I think some kinds of authentication will be necessary for so-called digital passports that will be used to certify people's immune status, not forever, but for some intermediate period. Thank you so much, Nicholas, for this interview. Thank you so much for having me. Pronto, e aqui falamos então daquilo que é a nossa vida no mundo digital e aquilo de que continuamos, de facto, a precisar enquanto seres humanos. E esta foi uma preocupação, o momento de desligarmos o tempo e o ritmo em que estamos a viver neste mundo digital e nas novas atividades que fazemos apenas no mundo digital, foi uma preocupação muito, muito comum nas perguntas que os espectadores do Fronteiras 21 nos enviaram. Luísa, e eu dirijo-lhe assim a pergunta da Raquel Daldegan, e ela diz que esta aceleração nos está a afetar, e ela pergunta se continuamos a ter que responder a duas coisas ao mesmo tempo, não é? A toda a nossa vida no tempo real ou no tempo humano, tal como conhecemos, e às novas obrigações. E o que ela pergunta é de que forma é que nós podemos impedir que isto nos enlouqueça e deixe de nos fatigar tanto. Eu gostava de conseguir responder à Raquel e não tenho a solução mágica para isso. Eu diria que a internet tem que ter um propósito e esse propósito tem que ser humanista. E estas coisas só existem porque existem seres humanos. Porque se nós não existíssemos, não existiria internet, não existiria rede, não precisaríamos de estar aqui. Portanto, nós continuamos a ser seres humanos, seres sociais, seres que têm a outra parte que não tem nada a ver com o digital. E eu diria para a Raquel ler um livro, porque quem lê um livro normalmente depois também tem maior literacia digital e uma forma de desligar mais facilmente e não se enlouquecer. E eu sou uma adepta do digital, mas ainda assim acho que a literacia é aquilo que nos vai salvar e temos que ter este propósito humanista, sim. Tiago Lapa, ainda podemos desligar ou já precisamos de estar online para sermos validados? Bom, há quem fala em desligar como um novo luxo e há toda uma indústria que está a ser criada neste momento precisamente para desligar, não é? Para convidar as pessoas a desligar e para isso já existem hotéis, restaurantes, até há programas de detox digital, tendo em conta aquilo que podem ser os efeitos até psicológicos e pessoais na conexão nas redes. Em particular em redes sociais, online, como o Facebook, Instagram, do qual, de facto, nós temos que ter noção e a literacia, de facto, necessária para perceber que aquilo é um aspecto da realidade, mas que pode ser uma leitura ou que nos pode induzir para uma leitura deturpada da realidade, em particular daquilo que são a vida dos outros e, em particular, quando nos comparamos. Nós fazemos essas comparações sociais na interação com os outros, é absolutamente normal. Aliás, está incorporado no ditado a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha e, portanto, isso é muito humano, mais uma vez. Eu acho que o Christakis também apontou isso.
A internet é, de facto, uma tecnologia extremamente humana, muitas vezes amplifica aquilo que já são predisposições nossas, mas que isso pode ter efeitos na forma como nos vemos a nós próprios e aos outros. E, portanto, é com isso em mente também que nós devemos desenvolver um espírito crítico quando utilizamos as tecnologias digitais. Há pouco perguntou se, de facto, os nativos digitais estão preparados para utilizar a internet. Bom, em primeiro lugar, a própria noção de nativos digitais tem imensos problemas, porque as crianças não são todas iguais. São nativas digitais em quê? Sim, senhora, cresceram com a internet, houve uma socialização nesse contexto em que as tecnologias digitais estiveram bastante presentes, mas muitas crianças adotaram e desenvolveram competências, até do ponto de vista informal, no saber fazer, mas não necessariamente em fazer para quê, em desenvolver um espírito crítico. Aliás, precisamente aquilo que estava a ser dito e o estudo que foi citado da PISA, do relatório PISA, que apontava de facto que as crianças que leem mais são aquelas que têm a maior literacia digital. E um dos grandes problemas da falta de literacia digital dos supostos nativos digitais é, muitas vezes, para muitas delas, não saberem distinguir factos de opiniões. Isso é, de facto, um enorme problema, isso é um dos problemas que pode decorrer também das plataformas digitais e do seu uso, não só pela sua forma de funcionamento, mas também porque as próprias plataformas vão lucrar, apesar de haver uma retórica contra a desinformação e de serem apoiantes de valores que têm a ver com a afirmação das instituições democráticas, mas, por outro lado, acabam por lucrar ou, através do próprio funcionamento, que não é intencional, mas que pode promover um conjunto de comportamentos e um conjunto de situações que depois afetam o normal funcionamento das instituições, em particular das instituições democráticas. Consegue desligar ou está muito mais tempo online desde o início da pandemia? Os senhores são professores, o Tiago é professor também. Está muito mais tempo online? Perdeu baias na sua vida pessoal? A comunicação está a entrar por momentos que seriam de privacidade? Quer dizer, eu não quero estar a ser indiscreta, mas... Bom, eu só queria começar por dizer que hoje em dia já é extremamente difícil quantificar quanto tempo é que nós estamos online. Porque, ok, nós podemos quantificar, muitas vezes nos inquéritos nós quantificamos ou tentamos quantificar a percepção que as pessoas têm a olhar para ecrãs. Mas ligados à internet, verdadeiramente, nós estamos constantemente ligados. Aliás, isso estava bastante evidente nos dados. Sim. Hoje em dia o nosso principal dispositivo de ligação à internet é o telemóvel. E nós estamos ligados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Portanto, o paradigma é de conectividade permanente. Mas olhar para ecrãs, sim, eu diria que sim, que passamos muito mais tempo a olhar para os ecrãs, porque passamos a fazer um conjunto de atividades. Já agora, em termos até de desigualdades de género, comparando mulheres e homens utilizadoras, o número de horas que se passa em frente ao ecrã para trabalhar é sensivelmente igual entre homens e mulheres, depois é diferente no lazer, com maior número em média, maior número de horas de lazer passadas pelos homens e menos para as mulheres, e podemos também discutir as razões para isso. Estamos a aproximar-nos muito mas de facto rapidamente. nós passamos mais tempo, ou pelo menos há uma franja bastante importante da população que passa mais tempo, passa mais tempo em frente aos ecrãs. Luís Betancourt, como é que pensa esta questão? Como é que se preocupa com o tempo online e os momentos para desligar? Se é que sente essa necessidade? Sim, eu tento, de facto, não sei se tenho mais tempo que passo online depois da pandemia ou antes, mas de facto em tudo aquilo que eu faço no meu trabalho académico, na investigação, em termos de comunicações, todas estas tecnologias são imensamente produtivas, não é? E abrem horizontes e novos contactos e novas ideias que, de facto, apesar de termos estado a criticar um bocadinho tudo isto durante este programa, são inagualáveis e que nos permitem, de facto, viver num mundo maior, com mais ideias, com mais diversidade, apesar também de muitos dos aspectos negativos que podem vir, de facto, de viver nesse mundo. Portanto, nesse sentido, é excitante, não é? Uma coisa que nos permite, de facto, pensar
de forma diferente, mais abrangente, e ter de facto mais impacto no mundo e também receber mais informação e mais inspiração para aquilo que fazemos e para os valores que temos. Isso é muito importante. Claro que há muitas formas em que, neste momento, para a questão do cansaço, não é? Eu penso que todos nós estamos cansados, porque de facto passamos mais tempo dentro de casa e em ambientes digitais do que passávamos antes, e que se fala cada vez mais, de facto, de um reequilíbrio onde se possam ter, enfim, o aspecto da novidade destas plataformas está a passar e acabam por ser, de facto, muitas vezes coisas chatas e temos que nos reequilibrar de forma a procurar as atividades mais produtivas, mais interessantes, que estas tecnologias nos permitem. Portanto, de facto, não há de facto uma mudança, uma dicotomia entre o mundo, digamos, fora das tecnologias digitais e das tecnologias digitais. Há, de facto, uma convergência da vida no mundo físico e social e na vida, digamos, através das tecnologias. E é, de facto, uma certa responsabilidade, tanto cívica, democrática, do ponto de vista, enfim, das nossas próprias percepções, dos nossos sentimentos, de como é que podemos usar essas tecnologias para o fazer melhor. Tudo isto está em jogo e é uma questão, de facto, é um mundo em transformação que de facto tem muitas oportunidades. E, portanto, nesse sentido, o meu balanço é muito positivo, mas, de facto, com uma certa higiene, digamos, digital, para podermos manter a nossa própria criatividade e iniciativa. Professor Borges Gouveia, eu poderia fazer uma síntese correta se dissesse de vez em quando é preciso desligar para depois, para adquirir conhecimento que permitam religar mais consciente. Com certeza. E eu sendo ciências da computação, até é uma ironia, uma ultra-ironia, porque de alguma forma uma substantiva parte da minha vida é a produção de conteúdos de natureza digital para a internet, da internet e todos os diferentes níveis de interação que de tão sublimada que é, causa relacionamento, o que parece até uma coisa impossível, não é? Portanto, há aqui um arquétipo interessante, porque a interação é o toque e foz, certo, e o relacionamento é mais constante, exige um esforço diferente, não é? Que é muito mais feminino. Não é? Aliás, adorei a ideia de um livro, que é uma coisa palpável bem importante. E eu penso que é muito interessante perceber que nós vamos ter que nos confrontar novamente com a nossa finitude, isto é, somos de um tempo diferente, de um tempo acelerado e eterno, porque é simultaneamente acelerado, mas também é eterno, vai durar sempre, não é? São ciclos de computador que acontecem muito e ad eternum, não é? E nós vamos ter que redescobrir a nossa escala humana, não é? Que não podemos ter muitos amigos, que não temos muito tempo e, enfim, dizia que temos que redescobrir a nossa finitude e, se calhar, para isso temos que ter mais filosofia, não é? Uma nova filosofia que nos permita questionar e ter respostas para um mundo que é acelerado e que verdadeiramente só agora é que essa tal revolução vai começar. Meus senhores, muito obrigada a todos pela ajuda para esta reflexão. Muito obrigada, muito boa noite. O Fronteiras regressa no próximo mês. Vamos falar sobre florestas. Boa noite.